De todos, eu sou Viviane, estou como coordenadora de Educação e Capacitação da ANA e é um prazer estar aqui com vocês. É uma pena que a gente não tenha tido o tempo que a gente imaginava, porque muito mais do que falar, a gente queria escutá-los. A gente estava aqui para principalmente escutá-los, mas teremos a oportunidade de... Ela não me obriga a ficar aqui junto com ela e quer sair de fininho, eu acho justo. Então, muito mais do que a gente falar, nós gostaríamos de escutá-los e, de alguma forma, a gente vai fazer isso aqui no pouco tempo que a gente tem. Então, eu vou tentar ser rápida. Renata engoliu dois minutos do meu tempo, mas tudo bem. Esse aqui para poder controlar o tempo. Bom, então, rapidamente, eu vou continuar a fala dela. Falando um pouco, pode passar. A gente vai falar rapidamente aqui quem é, né, nesses 8 minutos, porque não são mais 10, quem é a área de Educação e Capacitação da ANA, qual que é o nosso papel e de que forma a gente pode agir para potencializar o trabalho que a gente vai realizar aqui juntos. Né? Então, a primeira pergunta é, quem é a capacitação da ANA? Quem é a área de Educação e Capacitação da ANA? A gente tem duas formas de responder, várias, né? Mas duas formas são essas, falando dos nossos, entre aspas, resultados e falando principalmente do que nos motiva, né? Do que nos move. Pode passar, por favor? Se a gente for falar dos nossos resultados, eu vou contar para vocês o que a gente faz, tentar contá-los em um slide apenas. Então, de alguma forma, a gente oferece ações de formação, educomunicação, a gente faz a gestão do conhecimento a partir da estruturação de planos. Então, a gente oferece cursos EAD, cursos presenciais, semipresenciais, atuando na educação não formal, na educação formal, mestrado, especialização. Hoje a gente conta com mais de 170 mil capacitados, mais de 320 cursos que a gente já produziu ao longo desses anos de história que a gente tem. Vídeos, animações, videoaulas, tudo isso num ambiente virtual, um sistema que a gente busca fazer a gestão do conhecimento. Porém, isso tudo não é solto, né? São ações que são estruturadas a partir de planos de capacitação. Então, a gente faz planos temáticos, a partir de planos do Estado, plano de bacia, então tudo aquilo que é necessário, a gente reúne tudo isso a partir da demanda e da necessidade e estrutura isso em planos. Porém, qualquer um pode fazer isso, mas a gente só consegue fazer isso porque temos alguma coisa que nos move, que nos motiva, que nos mobiliza, que nos coloca aqui hoje em vários lugares, nos dividindo para poder fazer isso. E a partir disso que eu acho que eu tenho que falar para vocês aqui. Vamos lá, pode passar? Eu acho que é um grande recado. Bom, toda essa conjuntura que a gente falou aqui hoje, o processo de elaboração de planos, conversas paralelas, tudo que a gente vê que temos desafios imensos, né, para a gente poder encarar por aí. E quando a gente fala de desafios, desses desafios, dessa conjuntura, necessariamente a gente está falando de processos de mudança. Né? Mas, para isso, o que é preciso mudar? Né? O que é preciso mudar? Então, dentro dessa perspectiva, deixa eu copiar minha cola aqui. Né? Necessariamente, a mudança ela vai passar pela transformação das pessoas. Por quê? Porque a gente mais se ouviu aqui foram nominalmente as pessoas de cada instituição, não se fala só das instituições, mas cada um dos que estavam aqui e que fazem diferença no sistema. Então, é essa transformação que a gente olha e que a gente quer. Pode passar? Bom, então quando a gente fala de mudança, de transformação de pessoas, a gente está falando de um tema muito delicado, né? Que é o desenvolvimento humano. Então, desde que a gente nasce, a gente passa a vida inteira se desenvolvendo, né? A gente passa no processo contínuo de aprendizado, não é só aquele tempo que a gente está na escola, né? A gente sabe isso. E, logicamente, quando a gente está aqui aprendendo nesse processo de aprendizado, a gente está dentro de um sistema que ele já é estabelecido, de lógica, crença, de valores pré-estabelecidos. E esse sistema, ele acaba que nos dá uma borda, nos dá um limite, só que também dá essa borda, mas também nos limita. Né? E ele também forma o que a gente tem de mais importante, que é a interface que a gente tem uns com os outros e com o sistema, onde é que a gente vai atuar. Ele define qual é o comportamento que a gente vai ter em todos os momentos. Só que chega um momento, que chegam os desafios, nós somos convidados a agir no mundo com tudo que a gente tem. E para isso eu preciso que a gente faça o desenvolvimento das nossas competências, das nossas habilidades, para poder lidar da melhor forma, com mais autonomia e ter melhores resultados dentro daquilo que a gente for fazer. Bom, e de que forma a gente pode limitar
pode ultrapassar esse enquadre que a gente acaba sendo limitado necessariamente pelas nossas crenças, valores, na sociedade, a cultura onde a gente vive. Uma das formas, pode passar, né, dentre as possibilidades que existe, essa exposição a novas experiências, a partir da qual a gente forma os novos repertórios, a arte, que a gente começou o dia aqui hoje com arte, né, com música, terapia, o encontro. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque que a gente, quando fala que a gente é a capacitação da Ana, que é a educação da Ana, a gente não está enxergando a água, a gente está enxergando gente. Né? E gente está no mundo, na experiência do corpo, do afeto. Né? Então a gente tem todo aquele desafio que a Renata colocou da conjuntura, a gente já tem os nossos desafios internos e tudo aquilo que a gente tem que lidar. Então, a gente tem no nosso caminho, né, as dores, se for falar individualmente, as dores e as angústias, que elas são a nossa conexão, são a manifestação daquilo que vem incomodando do problema e a conexão que a gente tem com a resposta. E assim é em qualquer coisa. Dentro do sistema, dentro de um comitê, dentro do rio, sempre aquela angústia, aquela dor, o que quer que seja, vai nos indicar o caminho. E se a gente não resolve, obviamente, cronifica. Né? Por isso que a gente está aqui atuando e fazendo planos para que a gente possa enfrentar essas dores. Pode passar. E por que a gente está falando? Né? O que a capacitação tem a ver com isso? Né? Parece um papo de psicólogo aqui, mas um pouco. É porque o aprendizado, para ele acontecer de forma mais fluida, existem condições que permitem que esse aprendizado aconteça. Né? E onde que a gente entra? A gente entra, educação e capacitação, oferecendo as melhores condições para que isso aconteça, estando junto e oferecendo essas condições. E o que a gente tem a nosso favor, enquanto ANA, enquanto capacitação da ANA? A gente tem os nossos, né, parceiros do SINGRE, que a gente é o sujeito humano, que é um sujeito de potência, que está sempre disposto, né, é possível realizar esse aprendizado e realizar a mudança necessária. A gente tem o potencial do encontro, que são esses espaços, o que está acontecendo hoje, né, que é um espaço onde a gente se relaciona, onde a gente olha, encontra o outro, vê o que o outro está fazendo, se vê espelhado no outro, e a partir dessa experiência a gente pode avançar e formar novas ideias, novas convicções, além de laços, né, relações, porque antes de tudo que está acontecendo aqui, ou o que quer que seja, é a partir de relacionamento, relações. Temos a nosso favor a Lei das Águas e todos os instrumentos que a gente tem, ferramentas para isso. Temos a ANA e as outras instituições parceiras que estão a nosso favor. E temos, obviamente, a educação e a capacitação como ferramentas. A capacitação, a gente tem esse viés de transmissão de técnica e de cultura. E a educação, que tem um viés mais de conscientização para a transformação dessa realidade, ambos caminhando juntos. Pode passar, por favor. Bom, e como que a gente faz isso na prática, né? Com essa oferta estruturada de cursos, capacitações, objetos educacionais que reconhece e valoriza o conhecimento que a gente tem, que vem trazendo e levando para a formação de novos repertórios, para uma atuação mais qualificada, mais autônoma, mais segura diante da gestão de recursos hídricos. A gente faz essa questão, né? A gente faz o fomento a planos, e a partir disso o nosso olhar é muito mais do encontro. Né, temos vários vieses e um deles é a partir do encontro, né, da troca, da experiência, de formar relação, do espaço de pertencimento, é um lugar onde as pessoas se veem, se reconhecem e produzem a partir daquilo. E outros, né, a aproximação da academia com a política pública, né, a gente tem os nossos mestrados profissionais, especialização, aqui, né, o próprio aqui mesmo, a construção do plano, a gente tem isso também. Bom, tudo isso à nossa disposição. Mas o mais importante é que a gente trabalha aqui nos bastidores com um olhar para o ser humano. Né? E a gente acredita que é sempre uma questão de conscientização sobre quem somos, sobre quais as nossas potencialidades, verificando qual é a realidade que a gente tem, associando a isso o conhecimento técnico trazido pelas capacitações, a integração em redes, pessoas, instituições, e atuando para que a gente possa ser a mudança que a gente deseja no mundo. É isso, tentei ser bem rápido, aportei tudo, mas vamos lá. Como isso se materializa, né? Porque a gente tem alguns exemplos de atualização do plano de educação e capacitação em segurança de barragens. Foi super interessante porque a gente juntou 3 áreas da ANA para poder fazer essa atualização do plano. Nesse momento foi muito interessante, foi mais importante do que o plano,
que saiu foi um espaço onde as pessoas criaram vínculos, discutiram coisas que não conseguiam discutir, que não tinham tempo, levantaram questões, estiveram juntas e agora, com certeza, diante de um problema, eles já sabem quem que é a pessoa com quem eles têm que lidar, quais são as dificuldades, eles já estão num outro patamar desse espaço. Né? Aqui um outro exemplo, a construção do Plano de Educação e Capacitação da América Latina, também é super importante. A jornada de capacitação do INCOB, aqui esse evento que a gente está tendo, também é um espaço de troca de reconhecimento, de pertencimento, e uma série de coisas que a gente produz. Então, eu ia fazer uma lista aqui de coisas que a gente pode oferecer, por exemplo, a Agenda Água nas escolas que a gente está fazendo esse ano. Então, a gente tem uma série de materiais, cursos, para o professor que a gente vai lançar esse ano, que são coisas que a gente pode colocar à disposição de vocês. A gente tem uma outra agenda de cobrança, né, importante, que a gente vai lançar esse ano, que a gente pode colocar à disposição. Para potencializar, a gente tem que fazer tudo o que a gente tem, né? Cada um dos que está aqui produziu muita coisa, tem muita coisa para oferecer, então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se juntar, estruturar isso, fazer a gestão do conhecimento e colocar tudo à disposição. Então, a gente também coloca o que a gente tem à disposição, seja as nossas capacitações, a nossa plataforma, a nossa expertise, que não é tanto, mas a nossa boa vontade de aprender e de estar todo mundo junto com vocês. É isso. Obrigada.